Eu vou ler o versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e conselhou com os seus oficiais, dizendo: tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te que passe por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Amém? Só até aqui. Deixa eu poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto começa dizendo que o rei da Síria fez guerra contra Israel. Ou seja, o inimigo do povo de Deus que iniciou a guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E não foi de forma desorganizada e nem de forma bagunçada. Porque você vai ver que o inimigo ele é organizado. Você vai ver lá em Efésios, né? Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 6 e 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pensa que ele fez de qualquer jeito, ele tem estratégia. O inimigo tem estratégia. Por isso que o crente tem que vigiar. Eu costumo dizer que aquele que ora e não vigia, ele perde a guerra de joelho. E triste é você perder a guerra de joelho. Triste é você perder a guerra de joelho. Você orar tanto e perder a guerra. E aquele que vigia e não ora, perde a guerra por falta de vigilância. Triste é você perder a guerra porque não vigiou. Porque os guardas ficaram na torre de vigia quando os inimigos viram que tocaram a trombeta, dando um aviso, não é assim? Tem que estar na torre de vigia, porque quando o inimigo aparecer de longe, você já percebe. Aí você já fica de alerta, já fica preparado. Aqui não, Satanás. Aqui você não entra. Aqui não, aqui tem dono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se você não ora, você perde a guerra de joelho porque você está fraco. Porque a oração fortalece. Tem gente que diz que a oração não fortalece porque a oração não é palavra é pão. Mas tudo aquilo que nos alimenta, fortalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra fortalece porque ela é pão. A oração também ela fortalece. Porque a oração é falar com Deus. Como nós se sentimos fracos e precisamos de uma resposta de Deus, nós dobramos o nosso joelho e pedimos ao Senhor uma resposta da parte do Senhor. E Ele nos responde. Quando Ele nos responde, nós se alegramos, nós se sentimos fortes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós se animamos, porque muitas vezes, quando nós estamos desanimados, que nós entramos na oração, pedimos a resposta e Deus responde, nós se animamos novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos perder a guerra por falta de vigilância e nós não podemos perder a guerra por falta de oração. Por isso que os dois têm que andar juntos. Orar e vigiar e orar. Para não perder a guerra de joelho e não perder a guerra por falta de vigilância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o inimigo, ele se organizou, ele se preparou, ele arrumou os seus exércitos, ele colocou no lugar estratégico para pegar o povo de Deus numa emboscada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas está no texto que Deus revelava para o homem de Deus os projetos, planos e a estratégia do inimigo. Deus aniquilou a estratégia, está no texto que não, mas está no texto que Deus chegou primeiro. Ele pode fazer estratégia, pode colocar a estratégia para frente, pode executar a estratégia, só que tem uma coisa, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque Deus chega primeiro. Glória a Deus. Trabalha sobre glória cega. Deus chegava primeiro. Ele arrumava a estratégia, arrumava a emboscada, arrumava o exército e mandava. E Deus revelava para eles. O rei da Síria não. Tem alguém aqui que está devorando, em outras palavras, que ele dizia no norte. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aqui que está passando nossos planos,
Está avisando para ele. Só que Deus não precisa de fofoqueiro fale nada. Deus não precisa de mensageiro fofoqueiro. Para levar fofoca para o pastor, para dirigente, para fulano, para cigano. Deus não precisa de fofoqueiro. Porque onde tem homem de Deus, tem revelação. Onde tem homem de Deus, Deus revela os seus segredos. Deus revela os seus mistérios. É a Yoatsnai. Deus não precisa de fofoqueiro para levar recado. Não. Da Koyatsnai. Ah, mas tem alguém aqui que está lá fofocando, levando o recado e dizendo o que nós estamos fazendo. Não tinha ninguém. Tinha aquele que já foi falado aqui, que é onisciente e é onipresente, que revelava para ele ainda na sua cama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não precisa nós levar recado e fofoca para ninguém. Se alguém fez algo, ou te disse algo, ou aprontou algo, e você ficou chateado, não precisa levar recado e nem fofoca, porque você tem um Deus grande, onisciente, onipotente, poderoso, que vê tudo e sabe tudo e resolve tudo. Rabachora candiovácia. De como é a subcoia séria. Não é possível. Tem alguém lá? Tem alguém? Tem. Sabe aquelas conversas às escondidas, nas rodinhas? Aquele que você estava na rodinha não estava ouvindo, mas aquele lá estava. Aquele lá estava ouvindo tudo. Ramandoraia, subcoia séria. Às vezes, em quatro paredes, aquela pessoa que você está tocando no nome não está ouvindo, mas tem um Deus dos altos céus que está ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele faz aquela estratégia não dá certo, porque Deus, ele chega primeiro. Deixa o inimigo trabalhar, deixa o inimigo executar o plano, deixa o inimigo fazer tudo. Aí quando o inimigo vai, Deus já chegou na frente e deu o livramento. E está no texto que não foi uma nem duas, então foi muitas vezes. Deus tem livramento, não só é uma, dois ou três. Deus tem vários livramentos para a sua vida. Quantas vezes o inimigo se levantar, Deus tem livramento para você. Ele pode vir por um caminho, mas por sete ele fugirá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele vai escolher, sete para ele escolher para bater em retirada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali Deus chega primeiro e dá o livramento. Tem alguém falando, não é possível. Aí falaram, não, rei. Tem alguém falando, não. Sabe o que é? É que tem o nome de Deus. Oh, glória! Que quando tu ainda está pensando, sabe? Aí ele revela para ele lá. E ele avisa para o rei de Israel. É que o Deus dele revela. Tem um homem de Deus lá. Então, vão direto na pessoa certa, em outras palavras. E mobiliza um exército inteiro, está no texto, para pegar um homem. Como pode, irmão? Para pegar um homem. Aleluia. Mobiliza um exército inteiro para pegar um homem, Williams. Um homem só. Mas não era qualquer homem. O texto diz que era um homem de... O texto diz que era um homem de... Fala, igreja. O texto diz que era um homem de... Então não era qualquer homem.
cova. Rebicova, suricácia. Oh, aleluia! Irmão, quem tem chamado, ele se levanta mesmo. O Evaca mal chorava súria. O inimigo é tudo, mobilizou um exército inteirinho para pegar um homem só e desarmado, porque a arma dele não era terrena, era essa arma celestial. Racamão chorava súria. Não era qualquer homem, o texto diz que era um homem de Deus, o próprio inimigo disse que era um homem de Deus. O inimigo ele tem que olhar para você e reconhecer que você é mulher de Deus, que você é um homem de Deus. Rabarassuri que ele prova. Ele se levanta mesmo. Quem tem chamado de Deus, ele se levanta mesmo. Você acha que ele vai ficar alegre? Porque quem tem chamado, o gato, nada mandará a sua, ele tem a atitude de Deus, ele não é acomodado, ele parte para cima. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 2, versículo 13 e 14, se eu não me engano, que o versículo anterior, quando Moisés ele vai defender o hebreu, aí ele mata, esconde na areia, ele achando que ninguém viu. Sabe aquelas pessoas que escondem na areia? Sabe, tem gente que esconde na areia, mano. Você escondeu na areia, você olha para um lado, olha para o outro, ninguém viu. Toca na areia, ninguém viu. E aquele? Ninguém viu. Escondeu na areia. Mas pode esconder na areia, pode esconder onde quiser. Onde quiser, meu Deus, ele diz, olha como chama de fogo. E ele vê tudo. Da cá mandará vassoura. E escondeu na areia, achando que ninguém viu. Aí no outro dia, passou alguns dias, ele foi de novo e viu dois hebreus agora brigando. Aí ele foi advertir os dois. Mas até vocês dois estão espancando um ao outro. Aí o outro, epa, foi seu próprio irmão, hein? Moisés estava tentando ajudar. Tentou ajudar primeiro, depois escondeu debaixo da areia. Aí tentou ajudar a segunda, tentando apaziguar a situação dos dois irmãos que estavam brigando. Aí um olhou para o outro e disse, é tu juiz sobre nós? E disse, tu quer fazer quem tu fez com o egípcio lá? Nos matar? Ele escondeu na areia. Olhou para o lado, olhou para o lado, mas tem gente vendo. Aonde você pensa que não tem, tem. Aleluia! Tem. Lembra que eu observava Daniel? Quando Daniel orava 3 vezes ao dia, o inimigo observava e foi dedurar lá. Como eu já falei, Deus não precisa de fofoqueiro. Olha aí, olha o Deus dele. Sempre tem gente olhando. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi tentar ajudar. Apaziguar a situação entre dois irmãos que estavam brigando. Não, você quer fazer? Nos matar? Igual tu matou o egípcio e se escondeu? Aí Moisés entrou no temor, Moisés teve que fugir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quem tem chamada, mesmo quando você quer apaziguar a situação, não tem jeito. Pessoas não vão entender. Você está tentando apaziguar, mas as pessoas não vão entender. Sempre vai se levantar contra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quem tem chamada, ele não está nem aí. Ele continua na posição que foi chamado. Porque quem chamou não foi o homem. Quem chamou não foi a mulher. Quem chamou não foi o pastor. Quem chamou não foi a missionária. Quem chamou não foi o missionário. Quem chamou e quem me chamou foi o Deus grande e poderoso, que tem o controle de tudo. Então a ele seja dada a honra, a glória, o louvor, a
um homem só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele cerca ali aquela cidade e se encontra ali cercado. Aí quem não tem visão fica preocupado. Quem não tem visão fica preocupado. E agora, homem de Deus, estamos cercados. E outra palavra, acabou para nós, nos pegaram. O inimigo nos cercou, não tem saída. Nós agora estamos sem saída, estamos cercados. O que vamos fazer? Só quem tem visão não despreza quem não tem. O que é que Eliseu fez? Orou. Orou. Você tem visão e alguém que está do seu lado não tem a visão de Deus? Ore, porque o Deus que abriu a sua visão vai abrir a dele também, para que ele possa enxergar as maravilhas que Deus tem feito. Porque está no texto que Deus fez poço ali para Agar, o poço já estava lá. A Bíblia diz que Deus mandou Agar abrir o uso. Então o poço já estava lá. Deus que abre olhos nessas noites, para que você possa contemplar as maravilhas de Deus, a qual Ele tem feito na sua vida. Mas não estou passando por isso, por aquilo outro, não importa. Começa a meditar as maravilhas que Deus já fez na sua vida. Aleluia. Agora estamos cercados. Acabou para nós, meu Deus. O que vamos fazer? Ramão chorava assim. Eliseu foi orar. Porque Eliseu já tinha visto a visão. Que o monte estava também cercado. Se estava o inimigo cercou tudo, mas Deus também já tinha cercado Eliseu. Com cavalos e carros de... O inimigo tinha cercado. Mas a Bíblia diz que o inimigo anda de redor. E Deus está ao nosso redor, acampando o seu anjo e dando livramento. Ele ruge como um leão, então ele não é um leão. E nosso Deus é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele não é como ele é poderoso, ele é grande, ele é maravilhoso, ele é majestoso, ele é glorioso, ele é soberano. Ele pode, ele manda, ele faz. Trabalha, choia. Rebana, chobicoia, séria. Ele não é como ele é. Ele é. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro. Ele não é como ele é. Ele é o grande eu sou, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Labacoia, sobicoia, séria. Ramanchova, séria. Se o inimigo cercou ao redor, Deus já tem cavalos e carros de fogo ao seu redor. Ainda tem anjo acampando para dar livramento. Quanto livramento Deus já te deu? Que você viu, que você não viu. Que você viu, que você não viu. Quantos livramentos Deus já te deu? E agora, estamos cercados. Acabou para nós. Não acabou nada. Mentira de Satanás. Abre teus olhos. Contempla a glória de Deus. Quantas maravilhas Ele já tem feito. Só o fato de nós estar aqui hoje, sentado nesse banco, bendizendo, adorando, é uma grande maravilha, porque outrora nós não tínhamos esse direito, nós estávamos no mundo do pecado, mas hoje nós estamos aqui para engrandecer, glorificar e exaltar o nome do Todo-Poderoso. Eliseu, ele não despreza aquele que não tem visão. Eliseu, ele não chuta fora. Não. E também não desfaz dele. Eliseu em oração. Senhor, abre os olhos. Senhor,
ele possa ver. E como a Bíblia diz que Deus é o Deus que responde, Jeremias 33:3, ele abriu. Diz a Bíblia que Geás ele viu cavalos e carro de fogo sobre aquele monte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém que está do teu lado não tenha a mesma visão que você. E por não ter a mesma visão, entra em discórdia. Você está certa, a pessoa está errada, mas a pessoa entende que ela está certa. Mas aí entra em discórdia porque não tem a mesma visão. O que eu posso fazer é orar para que Deus abriu e deu a visão para mim, dê a visão para ele também, para que ele possa abrir os olhos e entender a visão que Deus deu sobre a sua obra, para que a obra possa caminhar junto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí entrar em acordo. Então o que devo fazer nessa hora? Porque eu estou trabalhando que alguém não tem uma visão que eu, orar, para que Deus também dê a mesma visão para ele. E se Deus deu para o moço de Eliseu a mesma visão, ele pode dar para mim também, pode dar para o irmão. Pode dar, porque o nosso Deus ele pode. Então, não discuta, não entre em discórdia, mas entre em oração. Porque quando você entrar em oração, Deus vai se levantar do trono e vai abrir a visão daquele que está com os olhos fechados e não está entendendo o trabalhar de Deus. E aí Deus vai trabalhar, a obra vai crescer, Deus vai prosperar, Deus vai entrar com providência, Deus vai trabalhar, Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai agir, Deus vai parar na choca, é bata, Quem tem chamado é a si mesmo. O papel do inimigo é sempre se levantar contra o povo de Deus. Lembra de Gideão? O inimigo é astuto mesmo.
Você vê quando ele ia invadir Israel ali no tempo de Gideão, ele só ia para fazer a colheita. É assim, você limpa a terra, você ara a terra, você compra a semente, você planta, você aduba, você rega. Deus dá o crescimento, porque é Deus que dá o crescimento. A cama, que a mandorá e a séria. Aí quando está chegando o tempo da colheita, o inimigo quer vir para levar tudo. Leva não, Satanás. Aqui tem dono. Depois da manda, comandora, da mandará vassoura. Deus precisa de mulher e homem de Deus de coragem. Mas Gideão estava se escondendo, mas ninguém tinha, mas Gideão tinha. Depois a séria que a mandará vassoura. Gideão pegou o dedo e escondeu no lagar. Ninguém podia ter, mas Gideão tinha. Porque Deus precisa de homem de coragem, de estratégia e sabedoria. É como a chora que a mandará vassoura. Se não é contigo, o homem valorou. Como Deus é comigo, se tudo isso nos aconteceu. Colocamos a chora vassoura. Como é que Deus é comigo, se está tanta gente se levantando contra o meu ministério? Se Deus é comigo, por que tanta provação? Se Deus é comigo, por que permitiu tudo isso na minha vida? Deus é contigo. Dará uma chora vassoura. Eles vinham, levavam boi, levava os cabritos, levava as plantações, tudo que Israel tinha. Israel fazia o quê? Joguinho em buraco de caverna. Mas Gideão tinha dele. Quem tem chamada, tem estratégia de Deus. O inimigo pode levar de quem quiser levar, mas o céu ele não leva. O céu ele não leva. Ele pode entrar na casa de quem ele quiser entrar. Lembra de Sanaqueribe? Ele disse para Ezequiel: olha, eu já entrei em tal lugar, destruí tudo. Mas diz aqui não. Aqui eu oro, Deus que está no céu e responde. Terra! Aqui não. Lá nas outras cidades que você entrou e destruiu, era um Deus de pau, de pedra, que tem olho, Deus do Salmo 115. Tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não sente cheiro, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não toca, tem boca, mas não fala. Mas o Deus que Ezequiel, o nosso Deus, a Bíblia diz que ele tem pé e ele anda. Porque quando ele vir, ele vai buscar os mortos, vai viver os mortos, e ele vai salvar Israel. E ele tem mãos aí, a 59 diz que não está encolhida, para abençoar e para salvar. E ele tem o filho Isaías 59, primeiro, diz que não está gravado para que não possa ouvir. E ele tem boca, Jeremias 33, diz que ele responde aquele que clama, então ele fala. Não é um Deus mudo, é um Deus poderoso, não é um Deus que você precisa colocar no pescoço e carregar ele, mas é um Deus que quando nós estamos quebrados, destruídos, não aguentando, ele diz: filha, eu tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Esse é o nosso Deus. Rabachora, camandará, vassoura. Decolha séria. Quem tem chamada tem propósito com Deus. Aleluia. Levou todo mundo, mas o Gideão estava lá escondido, no lugar errado, mas era um lugar estratégico. Ao inimigo não pensava que tinha. Ao inimigo pensa que você não tem, você tem. Você confunde o seu adversário, sabe como? Você está passando uma prova de Torá na emenda. Aí você abre a boca e começa a cantar: Jesus Cristo, tu és bom, tu és maravilhoso. Eu te glorifico, eu te exalto, tu és bom para mim. Ele olha para você, eu não entendo. Como pode? Não tem. Como pode cantar assim, não? Mas ela está passando, eu pensei que ela ia chutar o pau da barraca, ela está cantando mesmo, Satanás, porque o nosso Deus é poderoso e ele merece glória. Deus está aqui, igreja.
Davi. O inimigo veio só para colher a lentilha. Está no texto lá que já estava pronto para colher. O povo de Israel deu no pé. A Bíblia diz o quê? Que o covarde de volta. Bem lá e pegou a espada, saltou no meio. Aqui não. Aqui ninguém entra. Aqui não. Ele ficou ali na ponta e do lado. Ele ficou no meio. Ó, aqui não. Aqui tudo é meu. Deus que me deu. Aqui não, Satanás. Aqui você não se ama. Aqui você não destrói. Aqui você não toma. Aqui você não leva. Leva não. Enviou, encamancho, encamanda. Aí diz o texto que naquele dia Deus provocou um grande livramento. Mas por que Deus fez? Porque teve um homem que é chamado de coragem. Coragem! Coragem! Coragem no meio da peleja! Coragem! Coragem! Decomandará a vassoura. Coragem! Coragem! Dispensou, só ficou 300. Ainda mandou fazer o teste lá, né? Que nem passava a boca. Ou estava preparado. Aquele que descesse falando bem, não, porque quando você desce assim, você está sem visão. Né? Porque o seu rosto está todo para baixo. Mas se você botar aqui, você está. Se vir aqui, eu estou vendo. Eu estou vendo. Se vir aqui, eu estou vendo. Espada na mão, vigilância, jejum e oração. Sai para lá, Satanás! Glória a Deus, aleluia. Decoube a sombra e camandará a vassoura. E Deus abriu os olhos do moço de Eliseu e ele viu cavalos e carros de fogo. Aí está no texto que Eliseu entra ora novamente para quê? Primeiro ele abre os olhos para abrir os olhos do moço dele, para contemplar a glória de Deus. Aí depois ora para os inimigos ficar cegos, para não enxergar o povo de Deus. Esse é o nosso Deus. Ele segue o inimigo e ele sabe o olho do crente que não tem visão. Como ele segue o inimigo, você passa num lugar perigoso. Aí você vai. Você passa e você não é assaltado. Aí vai outro lá e passa e é assaltado. Porque Deus ele segue o inimigo e dá visão para crente que não tem visão. Deus ele segue o inimigo e dá visão para crente que não tem visão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois que está tudo ceguinho da Silva, não sabe o que vai, para o que vai, está ceguinho da Silva mesmo, minha amiga não enxerga nada. Aí Eliseu vai lá e leva tudo para Samaria. Aí o rei fica confundido. Como é que tu fizesse? E manda matar, então o que é isso? Vê se o inimigo mataria. Aí o que é que ele faz? Prepara um banquete, dá comida e dá água. Lembra de lá em Romanos 12, 20, se eu não me engano? Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Se teu inimigo tiver fome, dá de quê? Fazendo isso, amontoará a brasa de fogo na sua carne? Fazendo isso, amontoará a brasa de fogo na sua carne? É a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não vai matar não. Dá um banquete ali para ele. Diz o texto que ele comeram, beberam e foram embora e nunca mais ficaram em guerra com Israel. Deus vai apaciguar a situação. Não precisa você matar ninguém. Precisa matar. Não precisou Davi matar Saul para entrar no trono. Não precisou. Não precisou. Tocaria eu no tipo do Senhor. Quem tem chamado não precisa de matar ninguém. Precisa? Quem tem chamado precisa de matar? Não precisa não. Quem tem chamado não precisa matar ninguém. Num tempinho certo, Deus coloca no trono. Querendo ou não querendo, Deus coloca, Deus unge. Diz a Bíblia que Deus mandou Elias ungir Jeú. Ele ungiu, está no texto que não. Mas Deus deixou de ungir? Também não. Ele não ungiu Jeú. A Bíblia diz que Eliseu chama o moço entra com óleo, faz do óleo, correndo na casa de Jeú e ungiu ele. Mas que Deus ungiu,
na sua vida, porque isso é do capeta, é do diabo. Porque se eu sei que meu irmão é usado, se eu sei que meu irmão tem chamado, eu tenho que apoiar, eu tenho que ajudar, eu tenho que exaltar, eu tenho que glorificar, eu tenho que me alegrar com o chamado do meu irmão. Mas em vez de eu fazer isso, eu levanto contra. Aí o que eu faço? Aí muitas vezes eu não dou oportunidade, porque tem chamado. É fulano que quer pregar melhor do que ele. Pode aqui que prega melhor sou eu. É você ou Deus. Porque Paulo disse o quê? Paulo disse: faço mais do que todo mundo, mas não sou eu. É a graça de Deus em mim. Não sou eu. É a graça de Deus em mim. Então, se você prega bem, é graça. Se você louva bem, é graça. Se você tem uma boa oratória, é graça. Se você ensina bem, é graça. Se você rege bem, é graça. Se você faz mais que todo mundo, é graça. Se você ora e Deus cura, é graça. Se você evangeliza bem, é graça. Se você tem graça de vir para o jejum, é graça. Se você vem para a oração, é graça. Se você ora 2 horas, 3 horas, é graça. Se você vem para todos os cultos, não perde nenhum, é graça. Se você dá um bom ensinamento, é graça. Se você administra bem, é graça. Se você pastoreia bem, é graça. Se você louva bem, é graça. Se você aconselha bem, é graça. Não é você, não sou eu. Não é você, não sou eu. É graça de Deus na nossa vida. É graça. Então a graça que é derramada sobre a minha vida é derramada sobre a tua vida. Então não pode haver inveja. Eu costumo dizer que a inveja não fica de braço cruzado. Fica não. Eu posso ficar de braço cruzado, mas a inveja ela não fica. Não fica de braço cruzado. Ela fica trabalhando de todos os jeitos. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. É coisa terrível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A inveja é a podridão dos ossos. Ainda provérbio de quem suportará a inveja? Quem pode com a inveja? A inveja é coisa demoníaca. A inveja não é de Deus. A inveja é do demônio. Se você tem chamada, acredite no seu chamado. Se alguém está te desanimando, não dê ouvido. Levante a sua cabeça, porque é o Deus que te chamou. Ele te capacita, Ele te levanta no tempo certo, Ele te levanta na hora certa. Que vai fazer por ordem de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. E deu meu horário. Gostaria de fazer uma oração. Glória a Deus. Aleluia. O que você trouxe hoje nessa noite para apresentar o Senhor? Deus deu vitória para o seu povo, vai dar vitória para você. A Gideão também entendeu o chamado. Deus pede aquele boizinho de 7 anos que ele tinha guardado, tem um gordinho. Tem gente que acha que não deve trazer nada. Tem que pedir uma banana, tudo, não, você tem que dar o seu melhor. Eu quero Gideão, aquele boi de 7 anos que está guardadinho lá. Não era para fazer esse passo, não, era para oferecer sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele não mandou ninguém derrubar lá aquele poste lá lá da casa do pai dele, não. Foi ele que foi lá e derrubou tudo. Porque tem gente que gosta de derrubar os postes da casa dos outros, mas o dele está lá. O pezinho da Silva, né? O filho da irmã fez isso, o filho de Cicrana fez aquilo. E o teu? Teu postinho está lá dentro. Tu não derruba não, é? Só derruba dos outros. Gideão primeiro derrubou da casa dele. Necoia, séria, cama, andará, passulha. Derrubar o dos outros é muito fácil. Primeiro eu tenho que começar a derrubar o meu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Soberano e eterno Deus. Diamante ou ele assumiu.
teus filhos venham sair daqui de posse de vitória, para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Oh Espírito de Deus, remanto e decouve a cedra, rabacou na torre de arabassura, decouve a séria, cama andarava cedra. Deus, eu te agradeço por mais uma noite na tua presença. Senhor, que os teus filhos venham sair daqui abençoados para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Assim eu te louvo e te agradeço. Amém. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Permaneça sobre o vosso